Olá, viajantes do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui trazendo mais um vídeo do Vale e estamos terminando as análises da primeira temporada de Witcher Netflix. Então, vamos para a análise do episódio 7 e você sabe, né? Tem spoilers e só vamos! Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Esse episódio então começa com a Ciri perdida ali no litoral e tal, que ela tá toda desamparada depois que ela some de Brokilon. E depois temos uma cena do Geralt em cima de um morro e ele vê uns Nilfgaardianos chegando. E ele adentra ali no subsolo de Cintra e ele encontra o druida Maussec. O Maussec então sabe que ele está atrás da Ciri e ele até fala pro Geralt, ela é a criança predestinada, ela é o seu destino, então você tem que encontrar ela. É uma cena bem interessante porque o Maussec fala um pouco mais da Ciri pro Geralt, ele começa a ter mais noção e tal das coisas ali, de que ele estava fugindo do seu destino e ele sabe que chega, que ele não pode mais fugir do destino dele. Daí chegam uns guardas querendo matar o Geralt, porque na verdade a Rainha Calante enviou esses guardas para dar um fim no Geralt, e o Geralt acaba sequestrando o Maussec, ele coloca uma lâmina no pescoço do druida para os guardas não virem, mas não dá certo. Os guardas vão partir para cima dele e vai levar os dois. O Maussec acaba teleportando os dois e eu achei bem legal. Essa parte não tem no livro, mas foi uma das poucas coisas que eu achei que eles adaptaram que ficou bem interessante, porque já inteirou o Geralt do seu famoso destino. Então logo em seguida o Geralt encontra a Calante. Detalhe que a Calante aqui é uma das melhores personagens dessa primeira temporada. A atriz mandou muito bem porque coloca toda a imponência e toda a importância que a Calante tem que ter. E o Geralt chega invocando a Lei da Surpresa, ou seja, querendo Cirila para ele, e ela fala, tá bom, então já que você quer a Lei da Surpresa, então é isso que você vai ter. Só que ela acaba enganando o Geralt. Ela, na verdade, pega uma falsa Ciri, a famosa fake Ciri. Então é mostrado Ciri ali se virando sozinha e chega uma mulher e oferece moradia e comida para ela e ela fica meio desconfiada, fica em dúvida, fica de certa forma até traumatizada em confiar nas pessoas depois daquele acontecimento do Maussec e ela pega simplesmente um cavalo e foge. Ela não aceita a ajuda da mulher. Eu achei incrível aqui que a Ciri cavalga bem pra caramba, né? Para uma criança assim, cavalga super bem, mas beleza. Logo em seguida ele sai do castelo da Calante e ele vai lá fora e vê umas crianças brincando, vê a fake Ciri se despedindo de outras crianças. E quando isso acontece, ele vê a Ciri pela primeira vez realmente. A verdadeira Ciri estava disfarçada lá de criança, moradora de rua e tal. E o Geralt sente que ela é a criança predestinada e não essa fake Ciri. Daí então o Geralt volta e vai tirar satisfação com a Calante. Como assim? Você me engana? Você me dá a criança errada? E a Calante fala que não vai entregar e ainda joga na cara do Geralt que a mãe dele largou ele. Eu achei muito bizarro isso porque quer dizer o quê? Que ela acha que todos os bruxos são abandonados pela mãe? Ou será que ela realmente, a Calante, conhecia a mãe do Geralt? Estranho, né? Polêmico. E uma coisa aqui, um detalhe que eu não falei em nenhum vídeo e agora eu tô falando, que o medalhão do Geralt, gente, era pra dar uma vibradinha quando eu senti perigo, né? Como se fosse um sensor aranha, só que aqui não vibra. O máximo que acontece é o Geralt, ele coloca a mão assim pra falar que tá em perigo, mas pelo amor, né? Eu acho que é um fanservicezinho. Tudo bem que é um detalhezinho, que não ia mudar nada da história, mas detalhes, muitos detalhes foram deixados de lado. E essa seria uma fanservice bem legal pra colocar. Daí então depois vemos o acampamento Nilfgaardiano e eles estão lá se alojando e estão numa pedreira e tudo mais. Então aqui somos conduzidos por Yennefer e ela encontra o seu antigo casinho romântico, o feiticeiro Strahd, e ela acaba falando pra ele que tá com saudade dele e tal, eles se beijam. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia meu bebê, te amo meu bebê. Mas depois ele fala, você me largou por poder e tal, e não, agora não. Pega e sai fora, deixa ela no vácuo. Agora é tarde, como eu fui bobo em vacilar, mas não vou mais deixar passar aquilo que eu quiser fazer. E eu acho que a Yennefer, a Enya-Chalotra, é uma das melhores coisas da temporada, só que eu acho que a Enya, ela
tem ainda um degrau para chegar na Yennefer segura e toda imponente que a gente conhece. Mas eu acredito que com o tempo ela vai pegar mais o jeito da Yennefer. Ela tá fazendo um ótimo papel aqui. Não é que eu não esteja gostando dela, mas eu acho que ainda falta um pouquinho para ela ficar top. Daí então, quando o Strahd deixa a Yennefer no vácuo, chega o mago Vilgefortz. O Vilgefortz é um personagem super importante. Você que já leu os livros sabe o que eu tô falando. Eu sinceramente fico um pouco preocupado, porque cada vez mais ele vai ter mais e mais importância para a trama. E eu achei que faltou um pouco de presença aqui, um pouco de carisma, um pouco de fortaleza e tudo. E não sei, vamos ver, né? Vamos ver o que esse Vilgefortz vai virar. Tenho meus receios quanto a isso. Então Vilgefortz fala que ele tá lá espionando e tal, Nilfgaard super de boa assim, né? Nilfgaard parece que são uns caras meio bobo, deixa todo mundo entrar ali de boa. Daí ele fala pra Yennefer voltar pra Aretusa, porque a Tissaia tá procurando ela, e eles acabam voltando pra lá. Então chegando lá em Aretusa, o Vilgefortz revela que na verdade a Tissaia não chamou ela, foi ideia dele, e ela fica puta com ele e vai embora, ele dá um sorrisinho. Tipo, nossa, então tá, né? Então a Yennefer encontra umas estudantes lá que estão futricando, ela dá um esporro nos estudantes, depois fala, não, capaz, aí xinga a Tissaia. Os personagens, praticamente todos os personagens aqui estão muito pistolas. A Yennefer também junto com o Geralt. Nossa, mas distribui palavrão assim de graça e tudo. Eu acho bem forçado essas partes, mas beleza, né? Daí Yennefer lembra do passado dela, é uma cena interessante ali essa parte que ela lembra do passado. É bem bacana, porque ela foi, dentre os três aqui personagens principais, Geralt, Ciri e a Yennefer, pra mim a Yennefer foi a melhor construída. Infelizmente deram uma capada no Geralt e a Ciri nem se fala. Foi quase que um filler a Ciri aqui nessa primeira temporada. Daí então a Yennefer ensina sobre as ervas para as estudantes, dá uma de professora e tal. E depois ela mostra para as estudantes as enguias que elas, de certa forma, ali sustentam o moinho de Aretusa. Eu achei Aretusa bem bizarro aqui, o prédio em si, mas enfim. Daí ela desfaz a maldição das enguias. Lembra daquelas enguias lá que ela transformou as amigas em enguias? Então ela simplesmente desfaz o feitiço aqui de boa. Ai, essas enguias. Daí então a Tissaia chega ali no lugar que estavam as enguias, manda os estudantes irem pra cama e discute com a Yennefer e tal. E depois a Yennefer encontra a Triss, sua amiga Triss, e elas vão para uma reunião que é um conselho de magos ali em Aretusa. Daí então nessa reunião dos magos, eles estão discutindo se eles salvam Cintra ou não, porque os Nilfgaardianos já estão ali em cima. Chega a Fringilla falando que quer tomar Cintra, e a Fringilla já está mais ali pro lado de Nilfgaard do que pros reinos do norte. E aqui, Tissaia, a melhor atriz da temporada, disparado, ela dá um show falando que Cintra precisa ser protegida, e o Stregobor e o tio da Fringilla falando que não. É engraçado que o Stregobor está tendo mais importância do que ele teve nos livros, porque nos livros ele só aparece no conto Mal Menor, depois não aparece mais. Mas aqui ele volta, inclusive ele tem bastante voz nesse discurso, e no final das contas fica Tissaia querendo defender Cintra e o Stregobor não querendo defender Cintra, porque ele alega que os cintrenses, a Calante, são muito orgulhosos e não merecem a proteção deles e tal. Eles fazem uma votação dos magos e a maioria vota para não proteger Cintra. E a nossa querida Tissaia dando um show como sempre. Daí então depois é uma cena bem interessante que a Tissaia pede para Yennefer ajudar a proteger ali os reinos do norte e tal, a lutar por eles, porque a Tissaia simplesmente desabafa ali pra ela e fala que Aretusa é tudo que ela tem. E ela pede por favor pra Yennefer. E a Yennefer fala, você já falou isso alguma vez? Então essa cena foi bem interessante entre a Yennefer e a Tissaia, que é quase como uma relação ali de mãe e filha. Então a gente vê Nilfgaard destruindo Cintra, o Geralt escapa da prisão e a gente vê ali Ciri e a Calante chega da batalha toda ferida, prestes a morrer, e fala pra Ciri que precisa encontrar o Geralt porque é o destino dela. E o Malsek vai encontrar o Geralt e vê que ele foge da prisão. É engraçado o Malsek aqui, porque o Malsek tava ali com a Ciri, teve a questão do Duple. Eu achei que o Malsek ficou bem perdido aqui, tanto quanto o arco da Ciri, não souberam encaixar ele tão bem assim. Daí ele fala então que a Ciri precisa encontrar o Geralt no final das contas. Aqueles gritinhos dela muito bizarros pra demonstrar o poder dela.
Tá, então temos a cena do suicídio da Calante. Eu achei que a morte dela foi até que bem rápida assim, não foi tão envolvente como poderia ter sido, mas beleza. Então tem uma cena muito bizarra, muito curiosa, que é o Geralt. Ele tá intimando um soldado nilfgaardiano. Ele fala que os nilfgaardianos já estão salvos, que ele vai renascer, ou seja, um discurso assim muito de fanático religioso. E o problema não é ser fanático religioso, e o problema é desvirtuar muito do que Nilfgaard é. Porque nos livros, Nilfgaard é uma nação super inteligente, expansionista, eles querem colocar as ideias deles, a tecnologia deles, o conhecimento deles. Eles têm pessoas muito inteligentes, acadêmicos lá, e aqui simplesmente foram julgados como fanáticos religiosos. Eu achei super desnecessário, esse soldado foi a prova disso, e foi algo muito bizarro. Poxa. Não, né? Então a gente vê a Ciri fugindo, ela vai ser capturada, daí de repente baixa ali o santo nela, e ela começa a mandar um monte de referência, assim, começa a jogar um monte de coisa da história. Foi bem uma fanservice. Eu acho que quando é pra ter fanservice não tem, e aqui eles jogaram fanservice assim de monte. Por quê? Eles falam do frio branco, daquela famosa profecia da Eithne que a gente tem, e fala também o Tempo de Desprezo, que a gente sabe que é o 4º livro de The Witcher. Bom, e nesse episódio tivemos direção do Alec, ele acabou retornando aqui, que é dos 3 primeiros episódios, que eu achei os mais fracos, e junto com o Alec aqui também temos na direção Mark Jobst. E eu achei assim, eu achei melhor que os primeiros episódios, eu achei esse episódio razoável. Ele acontece bastante coisa, mas foi um episódio mais transitório do que o que está por vir. A coisa deu uma desenrolada para termos o nosso grande finale. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like e ativa o sininho também para não perder as notificações do Vale do Pontar. E pessoal, estamos fazendo a WitcherCon. E pessoal, vai ser muito épico, vai ser incrível, um evento destinado a fãs de The Witcher em São Paulo capital. Então vejo vocês lá, beleza? Temos também nosso projeto de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você quiser dar uma ajuda pro Vale, vai ser de muito bom grado. Beleza? Então é isso, até a próxima e fique com o Melitelli.